that we saw. Herodes, ele construiu aqui uma cidade fortaleza. So Herod, he constructed here a fortress, a fortified city. Sim, ele construiu aqui seu palácio privativo, o Palácio do Norte. Oh, that is Herod's palace, the North Palace. Sim, é privado, sim. It's private, only for them. Daqui para baixo, sim. Está dividido em 3 terraços. It's divided into 3 pieces. E daqui a pouco a gente vai estar no que resta desta parte aqui, a parte superior. And soon we're going to be visiting what is left over from the top, the superior part. Okay? Ele construiu uma série de armazéns. He also built a series of storehouses. Sim, a volta de 20 armazéns. Something like 20. Cada armazém para outro tipo de alimento, produto. In each one of them was one kind of product, one kind of food. Vamos passar daqui a pouco e você também verá os armazéns. Soon we will pass by them and you will see all these storehouses as well. Então, em cada armazém havia outro produto dentro de uma vasilha, dentro de uma talha. In each one of them, there was the products were kept within a pot. Yes. Aqui foram achadas ânforas onde que dizem que Herodes importava vinho e azeite de oliva da Itália, da Grécia. Here were found things that people say that Herod imported, like wine from Greece, from Italy. Sim, ou seja, isso demonstra que tratava-se de rei muito poderoso, muito rico. It shows that he was a king and was powerful and he was rich. Ele também queria impressionar muito. He also wanted to impress a lot. Ele queria impressionar o seu patrono, César Augusto. He wanted to impress his patrono. Patron, yes, Caesar Augustus. E aqui todo o povo de Israel. Sim. So here are the whole of Israel people. Sim, e as autoridades romanas aqui também. And the Roman authorities here as well. Agora aqui também a gente vê como ele queria impressionar e gostava da vida luxuosa, né? We see how he wanted to impress people and wanted to live a comfortable life and everything. Ele até construiu pequeno spa. He even built a little spa here. E a gente vai passar e você verá como funcionava, muito impressionante. We will go by it and you will see how it worked as well. It's impressive. E também construiu palácio, chama-se o Palácio Ocidental. Another palace as well, called the Western Palace. O Palácio Ocidental era palácio de trabalho. This Western Palace was a palace for work. Aqui ele decidia assuntos de Estado. Here's where he decided state things, state subjects. Recebia delegações de toda received parte. Delegations. Sim, etc. Etc. Ele também construiu um sistema muito importante para capturar as águas que vêm de Jerusalém. He also built like very a sophisticated water system to capture the waters coming from Jerusalem. Porque estamos no meio do deserto. Chove muito pouco. We are in the middle of the desert. It rains very little. Aqui somente 50 milímetros. Here only 50 millimeters. Menos do que lá. Less than there. Se você quer sobreviver, if you want to survive, isso não é suficiente. That's not enough. Você precisa capturar as águas. You really need to capture the water. Que vem das inundações relâmpago de Jerusalém. That come from a quick storm that happened. Flash floods. That happened there in Jerusalem. E você tem que captar cada gota d'água. And you have to capture each drop of water. Para a sua sobrevivência. To survive. Foi uma coisa impactante. It's very impacting. Sim. Por último, ele fez uma muralha para proteger toda a cidade. He also did a wall to protect, around the city. A sorte de Herodes, for his luck, ele não precisava mais deste lugar como lugar de defesa. He didn't need this place here as a defense place. Ele vinha quando fazia muito frio em Jerusalém. He came when it was very cold in Jerusalem. E aqui relativamente mais assim mais moderado, mais agradável. And here the weather, the climate is more moderate, more pleasant. Hoje não é bom exemplo. Today is not a good example. שבט אחים גם יחד
vilarejo dessa comunidade dos essênios que viveu também na época de Jesus. So this is the village, and they also lived in the same time as Jesus is. Ou seja, antes, durante e depois de Jesus. So that means before, during, and after Jesus' time. Na época de Jesus, a gente tinha os fariseus. During Jesus' time, we had the Pharisees, saduceus. Sadducees. A gente tinha os judeus cristãos seguidores de Jesus. The Christian Jewish who also followed Jesus. A gente tinha os zelotes lá em Masada. We had the Zealots there in Masada. E aqui os essênios. And here the Essenes. Os essênios eram uma comunidade muito pequena de 200 membros. The Essenes, they were a small community, only 200 members. Somente homens. Only men. E eles se consideravam os escolhidos de Deus, os filhos da luz. They considered themselves the chosen by God, the sons of light. E para eles, eles eram os que representavam o bem aqui na terra, aqui neste mundo. For them, they were those who represented the good on earth and in this life, in this world. In this world. Sim? O resto da humanidade eram os filhos das trevas. The rest of the humanity was the sons of darkness. Eles acreditavam na luta final entre o bem e o mal, entre eles e o resto da humanidade. Another thing they believed was the final battle between the good and evil. E que no final eles iam vencer. And at the end they would win. Isso abriria o caminho à chegada do Messias. And that would announce the coming of the Messiah. E a era de paz, justiça. An era of peace, justice. Igualdade, prosperidade, equality, prosperity, e que então eles se tornariam os sacerdotes do templo, os verdadeiros sacerdotes do templo. And they would become the true priests of the temple. Porque para eles os sacerdotes do templo também na época de Jesus eram corruptos. Because for them as well, during Jesus' time, the priests were corrupt. Praticavam idolatria. They practiced idolatry. Então, para eles, os sacerdotes da época não mereciam ser sacerdotes. So for them here, the priests on that time, they were corrupt. They shouldn't be priests. Só eles mesmos podiam fazer isso. Isso é o que eles pensavam, achavam. But that's what they thought about the other guys. Agora, eles viviam aqui como agricultores, como pastores. They lived here as shepherds, as agriculturists. Uma vida muito simples. Simple life. Comiam juntos 2 vezes por dia, uma comida simples. They ate together twice a day, simple food. E depois da comida havia reuniões, havia aprendizagem. And after the food they had gatherings, there was learnings. Antes dessas refeições eles faziam uma purificação. And before they dined, before they eat, they had a purification rite. Faziam uma imersão completa na água, como vocês fizeram ontem no Rio Jordão. They immersed themselves in the water, like you did in the Jordan River yesterday. A simbologia deles é que eles entravam com pecado e seguiam sem pecado. The symbology for them was they entered the waters with sin and came out without. Só então podiam se reunir para as comidas e para suas reuniões. Only then they could gather for food and after for their meetings. E aqui a gente verá uns desses banhos rituais. And we will see some of these bathing pools. De noite eles copiavam as sagradas escrituras. At night they used to copy the sacred holy written. A gente vê esta peça aqui, comprida, feita de pedra. This long piece like table, como uma mesa, uma mesa. It's like a table, something long. Porque eles escreviam sobre pergaminho, sobre pele de cabra. Because they wrote on goat skin. Goat skin. Então eles tinham que esticar a pele da cabra para poder escrever. So what they had to do? They had to stretch it out to be able to write. Sim. Então é uma reprodução, e aqui temos também uma reprodução de um dos pergaminhos, né? And here we have reproduction of one of these scrolls. Os verdadeiros estão no Museu de Israel em Jerusalém. The true ones are in the Museum of Jerusalem. Sim. Eu vou depois falar sobre as diferentes literaturas que eles tinham. Later on, I'm going to talk about the different literature they had. Para nós
mais importante naturalmente é o Velho Testamento. Well, for the Jewish people, most important is the Old Testament. Sim, porque também havia outro tipo de literatura que depois não foi aceita como um código legal da Bíblia. Because later on there was also another Holy Script was not used, not accepted as the Bible. O que a gente chama os livros apócrifos. What's called the Apocrypha books. Sim, mas então eles na altura eles escreviam os dois tipos de literatura. So by then they wrote both kinds of literatures. Sim, e também o que a gente chama literatura sectária. And also what we call sectary literature. Sim, que a obra mais conhecida é essa guerra do bem contra o mal. And the most well known is this war between good and evil. Sim. É uma panorâmica em direção às cavernas onde foram achados os pergaminhos. Well, it's a panoramic scene here of some caves where the scrolls were found. A gente fala de 11 cavernas. We talk about 11 caves. E a volta de 900 rolos. And around 900 rolls. Sim. Você viu que o primeiro rolo foi achado acidentalmente. You see that the first one was found accidentally. Por um pastor beduíno no ano 1947. By a Bedouin shepherd in 1947. Depois eu conto a história. Later I will tell the story about it. Sim, mas depois disso um evento parecido e depois uma expedição. After there was an event, that similar event, and then an expedition. Que da França que escavou aqui nestas cavernas e achou esses 900 rolos. From France, that they then found these 900 scrolls. Qual a importância desses rolos? I'll just say one word, and then I'll turn the word to Pastor Denard. The importance of these scrolls. São as Sagradas Escrituras mais antigas que achamos até o dia de hoje. They were the oldest Holy Scripts that we found so far. Algumas têm 2.300 anos. Some have 2,300 years. Não tem mais antigo do que isso. There is nothing older than this. Sim. E a segunda importância And the second importance é que através dessas Sagradas Escrituras, is that through these Holy Scripts, sobretudo das Escrituras dessa comunidade, overall scripts from this community. Sim, então a gente pode aprender sobre uma comunidade que também viveu na época de Jesus. We could learn also about a community that was on and living in the time of Jesus. Eu só queria compartilhar uma coisinha importante. I'd just like to share something important. Eu amo a unção de milagres. I love the miracle anointing. Eu tenho visto muitos milagres. I've seen many miracles. Milagres impressionantes. Impressive ones. E quando eu digo milagres, And when I talk about miracles, em nossas ministrações, when we minister, nós usamos a palavra. we use the word. Porque o Salmo 107 está escrito: Because Psalms 107 is written, na minha angústia, in my anguish, eu clamei ao Senhor, I cried to the Lord, e Ele ouviu o meu clamor, and He heard my crying out, e enviou a sua palavra. and sent His word. A palavra So the word não é um livro, is not a book, é uma pessoa. it's a person. Jesus disse, Jesus said, João testificando Jesus dizia, John talking about o Jesus, verbo he que said, se fez carne. the word made flesh. Então a palavra não é um livro, So the word is not only a book, é uma pessoa. it's a person. O poder do Cristo ressuscitado. The power of the risen Christ. E nós sempre que vamos ministrar milagres, Always we minister miracles. o texto básico The basic text que nós usamos we use é Isaías 53. is Isaiah 53. Isaías 53 é o texto básico. Isaiah 53 is the basic E muitos quiseram tirar Isaías 53, text, and many wanted to take out Isaiah 53, dizendo assim, esse não é um Sim. livro revelado. no, this is not a revealed book. Mas aqui, But here eles acharam they os found pergaminhos originais the original scrolls intactos. intact, Isaías 53. and Isaiah 53 was there. Não é isso, Bruno? Isn't it, Bruno? Por isso nós amamos isso. That's why we love it all. E nós vamos ler agora. And now we're going to read it. Mas, cadê o Leandro? Eu tô aqui. Vem cá, Leandro. English. Quem deu crédito à nossa pregação? Olha, Deus começando com a boca do profeta dizendo assim, quem deu crédito? Well, God speaking through the prophets, He's saying, who heard it? Who gave credit? Leia. E a quem se manifestou o braço do Senhor,
porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que maravilha. Agora que interessante, queridos. So what it is interesting here, Para ser uma doutrina, to be a doctrine, tem que estar revelado em 3 partes diferentes das Escrituras. it has to be revealed in 3 different parts in the scripture. Pedro fala sobre exatamente o que aconteceu com o Messias na revelação de Jesus em Isaías 53. Peter talks exactly what happened in this holy script in Isaiah 53. Leia para nós, Leandro. Levando ele Onde mesmo, está escrito? 1 Pedro 2:24. 1 Peter 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A mesma revelação de Isaías. The same revelation that is in Isaiah, E a mesma revelação em Mateus. and the same revelation also in Matthew. Mateus 8, Matthew 8, 16 e 17. 16 and 17. E chegou